Olá, sou o professor Rubens Ramos. Vamos à nossa aula sobre um dos fundamentos do sistema de transportes, que é movimento e desempenho dos veículos. Vamos compreender aqui como cada veículo se move e como isso afeta a sua capacidade de transporte, seu alcance e o consumo de energia. Temos três principais modos, os quais um deles se divide em dois grupos. O modo de rodoferroviário, né? São veículos que possuem rodas, portanto, há uma interação de rodas com a via. Esses veículos então vão sofrer a resistência desse contato, rodas e via, além do ar no corpo do veículo, inclinação de vias e curvas. São então caminhões, carros, ônibus, trens. O modo aquático, onde as forças atuantes são as forças da água, no casco do navio, o ar na parte superior do navio, atua também a resistência do ar, e a formação de ondas com o movimento do navio, que a gente vê nessa figura, as ondas formadas na frente do navio. E o aéreo, que basicamente então é o ar na fuselagem e aquela força resultante do peso do avião que tem que ser mantido no ar. Então essas são as forças principais que atuam nos veículos. Vamos ver em cada um como é que isso acontece. Na análise do movimento dos veículos, vamos usar aqui a física de Newton, força igual a massa vezes aceleração, dV/dt, e vamos chamar de esforço do trator, aquele esforço para mover o veículo na direção do movimento, e a resistência ao movimento vai ser então todas as forças que são contrárias a esse movimento, de tal modo que o esforço do trator menos a resistência é igual a massa vezes a aceleração, dV/dt. Quando o veículo se move a velocidade constante, então isso aqui é constante, é igual a zero, a derivada, e portanto o esforço do trator será igual à resistência ao movimento. Então, cabe entender qual é essa resistência ao movimento que vai então exigir a força necessária para mover o veículo a V constante e, portanto, uma potência necessária, já que temos que no final potência é igual a força vezes velocidade. Então, dado uma velocidade constante e uma força contrária, que será a força de resistência, haverá então uma potência necessária para manter o veículo se movendo naquela direção. Vamos ver também o efeito do plano inclinado, né, o efeito da força da gravidade contra o movimento, no caso dos veículos que se movem sobre a superfície do planeta. Vamos ver também que o avião se move basicamente porque existe uma inclinação da asa chamada ângulo de ataque em relação à trajetória do movimento, e esse ângulo da asa é que faz com que o avião se mantenha no ar. No caso de avião e também navio e também do trem de alta velocidade, entramos aqui a mecânica dos fluidos como conhecimento necessário para entender o movimento de navios, aviões e trens de alta velocidade. Temos a resistência do ar contrária ao movimento, o que também acontece para veículos terrestres, como carros, caminhões, ônibus, trens normais e bicicletas também. Quando o veículo é longo, no caso do trem, nós temos uma força de atrito do fluido em função do comprimento do veículo e seu diâmetro, como fosse um diâmetro hidráulico. Aqui também se usa os conceitos de escoamento turbulento, número de Reynolds, que é uma relação entre a força de inércia e a força de viscosidade, né? Produz então o conhecido número de Reynolds, velocidade vezes o comprimento, né, uma dimensão de comprimento pela viscosidade dinâmica. O número de Froude, que mede a relação entre a inércia e a gravidade, que resulta nessa expressão U sobre raiz de GH. Esse é o termo que nós usamos, por exemplo, em escoamento em canais, né? E o número de Mach, que vai ser a relação entre a inércia e a compressão do fluido, que basicamente, então, no caso do ar, a relação entre a velocidade do veículo no fluido e a velocidade do som. E esse número de Mach, então, vai afetar o movimento de aviões e também o de cada vez mais se aproximando de trens de alta velocidade, embora os trens de alta velocidade serão basicamente efeito do número de Reynolds. Veremos isso ao longo
dessa aula. Nessa primeira parte da aula, veremos aqueles veículos que possuem rodas em contato com o solo, no caso, um pavimento asfáltico, como caminhões, como carros, no meio urbano, ônibus também, bicicletas e também aqueles veículos que possuem rodas metálicas em contato com vias metálicas, os trilhos, né? Os trens normais, os trens de carga, os trens de alta velocidade, o metrô na área urbana e o tramway na área urbana também. Então temos as resistências ao movimento do veículo rodoferroviário. Uma delas decorre da interação roda com a via. A outra decorre da via em si, o quanto que a via é irregular ou tem contato, produz uma resistência. O ar, né, o ar que flui por cima em torno do veículo. Essas três resistências fazem então essa resistência ao movimento total. Decorrente, vamos chamar de telinha aqui, decorrente do rolamento, decorrente da via, decorrente do ar. E há aquela resistência decorrente da inclinação da via. Então, aqui uma força decorrente do peso do veículo, nessa inclinação da via, que vai produzir então esse efeito de resistência contrária ao movimento do veículo em geral inclinação. E no caso de curvas, a curva vai forçar também o veículo a reduzir a velocidade, vai ter uma força contrária, né? Uma força de inércia, também uma força no contato com a via. Então são as quatro conjuntos de forças que vamos analisar que produzem resistência ao movimento dos veículos rodoferroviários. A primeira delas é chamada resistência ao rolamento. Essa resistência decorre, então, de pneus e rodas em contato com a via. O que acontece é que, seja isso um pneu de borracha e com asfalto ou de trem aço com aço, ocorre uma deformação da roda e da via, cujo efeito final é que a resultante da reação anormal do peso do veículo, ela é deslocada um pouco para frente e produz então um momento contrário ao movimento. Aqui no caso a roda está girando, né, nessa direção, então temos isso. Aqui tem uma figura abaixo, essa figura ao lado, mostrando medições que já vou mostrar um pouco mais de detalhe. E o que acontece é que a deformação ela ocorre mais na frente, quer dizer, e as pressões acontecem mais na frente do eixo principal. Está aqui o eixo de simetria do pneu no chão, e que produz então essa resistência contrária ao movimento. Então, em geral, a deformação de roda e via produzem isso. Essa magnitude depende dos materiais, do pneu e roda e da geometria da via. Em geral, aço com aço é 10 vezes menor a resistência do que pneu com asfalto. Aqui temos alguns indicadores, por exemplo, um coeficiente de rolamento. Então, podemos fazer aqui, essa resistência será o peso do veículo vezes um coeficiente. Esse coeficiente é da ordem de 6 a 15 vezes 10 a menos 3 para carros, de 5 a 8 para caminhões, 0,6 a 0,7 para trens, quer dizer, 10 vezes menos que veículos rodoviários. Bicicletas, mountain bike, numa pressão de 45 PSI, de 5 a 10. E as bicicletas de corrida, as speeds, entre 2 e 4. Né? Pneu fininho, mas não é por ser fino, porque a pressão é maior e a área diminui. Os testes empíricos têm mostrado que essa resistência varia pouco com a velocidade. Temos, então, a resistência ao rolamento, função de um coeficiente de rolamento, que depende dessa relação do material com a via e do peso do veículo. E temos esse dado, então, em newtons. Vamos ver aqui um pouco sobre esses experimentos. Primeiro, aqui temos um caso de pneu, aqui em laboratório, a gente vê essa máquina testando, um tambor, aplicando-se uma carga em cima dele, um giro do pneu, e depois deixa ele parar, e são feitas medições com laser para medir aqui deformações, tal, etc. Então, aqui no caso temos aqui o eixo de simetria em 0 do pneu. O pneu está girando para cá, né? Então essa aqui é a parte da frente do pneu. Então a gente observa que a deformação maior acontece na parte da frente do pneu, na parte do movimento
na qual se desloca o veículo. E que essa deformação ela varia com a carga. Observe que a 2 kN, 4 kN, 6 kN, a deformação vai aumentando para frente, mudando, e, portanto, mudando aqui o que seria o eixo da resultante de pressão desse pneu em relação ao eixo de simetria, o que, por sua vez, então, produz cada vez maior momento contrário. Quanto maior a carga, maior, então, é a resistência ao movimento desse pneu. Por seu turno, as medições em relação à velocidade, né, dado a mesma carga e mesma pressão de todo o contexto, mostraram que se você aumenta a velocidade para 5, 8, 10, 13, 15 por hora, você tem basicamente as mesmas curvas, né, e o mesmo perfil de deformação acontecendo. Então, isso sugere que essa deformação e, portanto, as curvas de pressão e o esforço resultante não variam com a velocidade. Seja 5 km por hora ou 15 km por hora, teremos a mesma resistência ao movimento. Daí a ideia, então, que esse movimento varia com a carga, mas não varia com a velocidade. E aquela então, expressão de que a resistência ao rolamento é constante e depende do coeficiente de rolamento e do peso do veículo, não varia com a velocidade. A outra resistência seria a da via, né? Quer dizer, como é que a via afeta o movimento. Em termos de carros, os valores são bem abaixo do coeficiente de resistência ao rolamento. Em geral, assume-se que para vias bem pavimentadas, seja de asfalto ou concreto, esse fator ele é desprezado. Em ferrovias, em geral, esse fator não é desprezado. Observe que a ideia aqui é que essa resistência da via ela varia com a velocidade. Quer dizer, quanto mais a via tiver alguma resistência contrária, a ideia é de que mais velocidade vai produzir, então, mais resistência ao movimento, pela maior quantidade de impacto de energia, de contato com a via irregular. Em rodovias é desprezado, mas em ferrovias, como cada ferrovia tem uma composição e cada trem que anda na ferrovia terá um modo de se comportar, né, que tem ilustrando essa variação de um trem numa ferrovia, esse valor não é desprezível, então, em geral, faz parte do cálculo de todas as situações de trens em suas respectivas ferrovias, né? São feitas medições para definir para cada trem qual é o seu perfil da resistência da via que vai entrar na sua equação de resistência do movimento. A terceira resistência importante, independente de traçado, é o do ar. Então, temos aqui, basicamente, a mecânica dos fluidos, o escoamento laminar. Haverá, então, um coeficiente de arrasto, ou drag, em inglês, que depende da forma do veículo. A gente vem aqui tem uma forma turbulenta, né? E aqui uma forma que o ar passa de modo laminar, né? Tipicamente um escoamento laminar. Quer dizer, cada forma de veículo produzindo um diferente coeficiente de arrasto. Com o tempo, isso aqui eram os meus veículos dos anos 40 e 50. Os veículos atuais todos já têm uma aerodinâmica mais bem trabalhada e coeficientes bem menores, né? Já chegou isso aqui coeficientes da ordem de 0,5, 0,7. Hoje, um carro normal tem um coeficiente da ordem de 0,30. O coeficiente 1 seria algo como sendo 100% de resistência do ar na seção do carro. Temos então, também a afetar esse movimento a densidade do ar, que varia com a temperatura. Quanto mais quente, menos denso, né? Quanto mais frio, mais denso, mais quilos por metro cúbico. A área frontal da seção que corta o ar, né, projetada, e a velocidade do ar. Então, essa resistência do ar é dada pelo coeficiente do carro, que é do projeto, né, de arrasto, 1/2 da densidade do ar, vezes a área da seção, vezes o quadrado da velocidade. Aqui é um dado, então, já de cara, que o ar tende a produzir um efeito de resistência ao quadrado da velocidade. Aqui alguns dados para nós compararmos. Aqui, bicicleta ou moto, o coeficiente de arrasto da ordem 0,8 a 1,
mas a área já modificando, bicicleta 0,3 a 0,6, moto de 0,5 a 10, o que dá uma composição de área da ordem de 0,24, 0,25 a 0,6, ou no caso até mesmo a 1, né, no caso de moto. Se tiver 1 de coeficiente de arrasto e 1 de área metro quadrado, temos aí esse produto CDA, que vai entrar aqui na fórmula da resistência do ar, CD vezes o A. Carros, em geral, 0,30, 0,35. Uns SUVs são mais resistentes ao ar, né? Tanto em termos de coeficiente quanto em termos de área. Aqui é os dados de ônibus e caminhão, são similares. O tram é o nosso bonde moderno, 0,16, 0,24. Área similar a uma área de ônibus. O metrô típico, um pouco menor que o tram, quer dizer, ele trafega com menos resistência ao ar, em geral. Um trem regional e um trem de alta velocidade, um TGV, trem de grande velocidade, com resistências bem menores do que a resistência de um trem regional. Quer dizer, a aerodinâmica aqui é muito importante, então é necessário fazer um projeto que dê menor resistência ao ar, dada a velocidade que é muito mais alta. Em resumo, então, os veículos rodoviários têm a resistência total, sem contar a inclinação e curvas, decorrentes do rolamento e do ar, cuja expressão, então, é o coeficiente de rolamento, que tem a ver com os pneus, vezes o peso do veículo, e a resistência do ar, o coeficiente de arrasto do ar, vezes o meio da densidade, a área da seção e velocidade ao quadrado. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver aqui um ciclista. Assumir, então, essa expressão, né? A expressão da resistência total, rolamento e ar. A potência necessária, então, é a resistência, a força vezes a velocidade, F vezes V. Assumir que está no plano. Aqui uma massa típica de ciclista mais bicicleta. Ciclista mais pesado, de corrida um pouco menos que isso, menos 10 kg. O coeficiente de rolamento, 3 vezes 10 menos 3. O produto do arrasto, do coeficiente de arrasto vezes a área, 0,39. E a densidade do ar aqui, 1,2, no caso 20, 25 graus Celsius. Então temos aqui, nesse caso, a situação das curvas, né? Aqui a curva, aqui a força no pedal. Observe então que a 12 km por hora a resistência do ar iguala a resistência ao rolamento, e a do ar é crescente no V ao quadrado, então começa aqui a partir de 12 km por hora a ter o ar como sendo o principal componente da resistência, e também com um pouco mais de velocidade, começa a haver uma perda uma força devido aí às catracas, à corrente, etc., a também criar uma resistência. F vezes V, temos aqui a potência em watts, né? Então aqui lá no 12, nosso 12 km por hora, uma potência bem baixa, mas observe aqui a 20, a 25, já estamos a 100 watts aqui, a 200 watts, então de 35 km por hora, 34. Então a potência vai aumentando com o quadrado, ao cubo, né? Porque se a resistência do ar é ao quadrado, potência F vezes V, então aqui vai variar ao cubo da velocidade, você cresce ainda mais rápido do que crescia a resistência ao movimento. Então, o ar é o grande fator, grande barreira contra o movimento dos ciclistas. E no ciclismo profissional, que vai acima de 50 por hora, né, a gente vê aqui a potência necessária vai lá em cima. Então, qualquer ganho em termos de reduzir a resistência do ar é um ganho enorme no ciclismo. No caso de carros, vamos ver aqui, temos aqui do mesmo modo, assumindo aqui 0% de inclinação, vento contrário da rua 0 km por hora. Aqui é só um cálculo teórico, é claro que vento zero é raríssimo, vai existir. Um carro típico, um sedã, 1.300 kg de carro mais 500 de carga, passageiros e malas. O típico coeficiente, um carro de passeio, 13 10 a menos 3. Típico coeficiente de arrasto, 0,31. Uma área típica, 2,2. O produto de ambos, 0,682. E a densidade do ar, mesmo que vimos atrás. Então, olhando esses dados e jogando as curvas, temos aqui a resistência ao rolamento constante,
a resistência do ar crescente e o ponto onde empatam está na casa dos 85 km por hora. E se o carro tiver potência de 90 kW ou 120 HP, né, teremos aqui uma máxima de velocidade, porque quanto mais velocidade tem, mais aumenta a resistência, portanto, F vezes V, a potência máxima, que é a potência contrária, né, ao veículo, temos aqui 205 km por hora. Ou seja, todo carro terá um máximo de velocidade em função da potência do seu motor e da resistência ao movimento decorrente do rolamento e do ar. Do mesmo modo, aqui em ônibus, já saiu aqui o quadrinho antes, assumindo também 0% de inclinação, vento 0 km, típico ônibus 12 metros, 12 mil quilos, 12 toneladas, com 80 passageiros, em média cada um 70 quilos, 5.600. Peso total, ônibus mais passageiros, o coeficiente de pneus, via de regra, o coeficiente de pneus de ônibus e caminhão são menores que o coeficiente de automóveis, são pneus mais duros, mais resistentes. O arrasto, o coeficiente de arrasto da forma do veículo, a área, então o produto de um pelo outro, a densidade do ar. Nesse caso aqui vemos que a resistência do rolamento e do ar se igualam na casa aqui dos 80 km por hora. Então, a partir disso, o ar aumenta o consumo de combustível para aumentar a velocidade. Observe que no transporte urbano típico, né, velocidade de entre 30 e 50 km por hora, a velocidade do ar tem pouco impacto, mas cada vez que você aumenta um pouquinho mais, aumenta a resistência, aumenta a potência necessária, aumenta a energia necessária para mover o veículo e, portanto, aumenta o consumo de combustível. Um ônibus típico moderno, com 150 kW, 200 HP, terá velocidade máxima carregado 125 km por hora, um ônibus urbano. Então, não há por que ele correr, isso é suficiente. O caminhão, mesma coisa que vimos agora há pouco, sem inclinação, vento igual a zero, que uma carreta típica tem 30 mil quilos de carga e mais 14 dela mesma, coeficiente de pneus rodoviários um pouco menor ainda que os ônibus urbanos, etc. Temos aqui nesse caso dessas variáveis que o ar e o rolamento se igualam ali na casa dos 105 km por hora, né? Ocorre então iguala-se o ar e a resistência dos pneus. Isso um caminhão moderno, tipo 242 kW ou 324 HP, vai ter máxima velocidade 130 km por hora. Tá aqui assim essa velocidade máxima dada a essa potência. Então, para cada tipo de veículo e temos as curvas correspondentes a seu desempenho operacional. A gente observa que no ar aqui o caminhão, os caminhões modernos, diferente dos ônibus, né, já tem uma aerodinâmica com essas carenagens colocadas aqui para fazer que o ar flua de modo mais laminar sobre o mesmo e reduza a resistência ao movimento. Um comentário adicional sobre o motor a combustão, e aí o motor a combustão e híbridos elétricos. O motor a combustão, grande parte, então aqui um motor cuja energia total 343 kWh, 200 kWh são perdidos por perdas térmicas no motor a combustão. A maior parte das perdas são térmicas. Uma parte das perdas para as coisas auxiliares, direção hidráulica, ar-condicionado, etc. Algumas perdas na transmissão e realmente a parte que é dedicada a vencer o movimento é uma parte menor que a parte dos pneus e a da aerodinâmica. Então, os dois, onde se pode avançar em motor a combustão é melhorar a aerodinâmica e reduzir a resistência ao rolamento com pneus de melhor desempenho. Essa perda na combustão térmica, né, também aparece aqui no carro a combustão, de 100% da energia da gasolina. Na prática, na cidade, apenas 13% vai para o movimento dos carros, e desses 13%, 6% se perde em frenagem, e 7% é para vencer realmente o movimento de
do carro se deslocar. Então, 7% da energia de um carro vai para o movimento real na cidade. Já na estrada, de 100%, acaba indo 20% para o carro como um todo e 18% vira energia cinética positiva, né, que ao final do processo se transforma na viagem. Então aqui a perda térmica é muito alta no motor a combustão, há uma perda de acessórios, ar-condicionado, direção hidráulica, direção elétrica, etc. E perdas na transmissão também são as perdas energéticas que acontecem no carro. Essa perda nos carros a combustão tem levado ao surgimento de carros híbridos, né? Aqui um exemplo de um carro híbrido de Fórmula 1, antigamente, um carro híbrido, um V8, um motor 2.4, 32 válvulas, para hoje um motor a combustão 1.6, 24 válvulas, só que ele possui, então esse motor a combustão atual 1.6, né, 600 HP, cavalos, quase próximo ao outro, e com a combinação de motores elétricos e recuperação de energia cinética, ele vai então a 760 cavalos de potência, maior do que o anterior. Então temos um motor 1.6 com motor elétrico junto, com potência bem superior ao anterior e evidentemente menor peso, etc. Então essa é a tecnologia dos carros híbridos. O carro híbrido em geral é mais eficiente que o carro a combustão. Aqui um exemplo de eficiência chamada do poço à roda, ou seja, da cadeia completa da energia ser produzida até virar energia cinética. Então, o carro híbrido ele é mais eficiente que o carro a combustão e o carro de célula combustível menos eficiente, no caso da cadeia completa, porque vamos ver a produção de hidrogênio consome energia, então a perda de energia em produzir o hidrogênio. E o carro elétrico é de todos o mais eficiente, a ordem de grandeza aqui, 90% da energia total da cadeia vira energia cinética no carro elétrico. Não por acaso, o carro elétrico tende a ser o futuro dos carros, né, e está chegando aí. Do ponto de vista do tanque para a roda, o carro a célula de combustível é 2 vezes mais eficiente que um carro híbrido e 3 vezes mais que um carro a gasolina, mas ainda é metade da eficiência, digamos assim, de um carro elétrico. Vamos ver por que aqui. O que acontece então é que na produção e transporte do hidrogênio ocorrem maiores perdas da energia e depois há uma perda também térmica na hora de usar energia na célula de combustível, uma perda térmica razoável na célula de combustível. Já o motor a combustão perde muito pouco, basicamente perde aqui 15% ou menos, 5% na conversão da bateria, na carga da bateria. Então, o carro elétrico é muito mais eficiente. É o carro mais eficiente em termos de energia de todos eles e está aí sendo realmente a tendência próxima, é o que veremos no futuro próximo, carros elétricos para todo lado. Vejamos agora como acontece a resistência ao movimento em ferrovias. Na ferrovia, um trabalho pioneiro foi do engenheiro Davis, em 1926, que está o artigo que ele escreveu. E nesse artigo ele identificou, e com base em estudos passados, mas ele formalizou isso com muita clareza, de que a resistência ao movimento de ferrovias dependia de uma resistência das rodas, baseada no peso, basicamente então é aquela resistência do coeficiente de rolamento vezes o peso, então isso virou uma constante A, isso aqui é a equação dele inicial, a equação atual moderna. Uma resistência que dependia da velocidade, do contato da roda do trem com o trilho e essa oscilação ao longo do trajeto. Isso é um dado empírico, não dá para ser um dado medido teoricamente, tem que ser visto na prática da relação do trem com a ferrovia. Então, uma constante B de cada par trem-ferrovia vezes a velocidade e uma resistência decorrente da velocidade do trem no ar, quer dizer,
uma velocidade, um componente c. Então, hoje temos a equação básica de ferrovia, então uma constante, que é a do rolamento, uma que tem a ver com a via e o trem, então B vezes V, e uma que depende do ar, que tem a ver com o fluxo do ar ao longo da estrutura da composição. E essa resistência do ar, ela vai variar em função de diferentes composições de trens. Então aqui, por exemplo, diferentes composições de trem de carga, um trem bem organizado, distribuído, tipo com cargas padronizadas, e um trem no esquema intermodal, quer dizer, caminhões que passam a ser transportados por trem em uma parte do seu percurso. Então a gente vê aqui, por exemplo, no caso 1, é uma curva típica desse tipo, e no caso 2, quer dizer, essa situação aqui criando turbulência, aumentando aqui a resistência do ar e, portanto, aumentando muito a resistência ao movimento dos veículos. No caso de trens regionais, né, que podem chegar até a 160 km por hora, trem de passageiros, acima de 60, o ar já se torna o principal, aqui, ó, principal componente de resistência ao movimento e, portanto, o principal componente de potência necessária. Se o ar é V ao quadrado, em termos de potência, teremos V ao cubo. Então, e quanto mais então, velocidade, maior é essa potência necessária para manter o trem rodando naquela velocidade. Quando há um vento adicional, né, então é relevante separar a velocidade em relação ao solo, né, aquela velocidade que em relação aos trilhos, da velocidade em relação ao ar. Então aqui surge também um componente adicional, em alguns casos faz modelagem, de uma velocidade, de uma resistência que depende de como o ar se desloca ao longo do trem, em particular para isso, para as trocas de ar que acontecem para ar-condicionado, refrigeração, etc. Então surge um outro componente baseado apenas em V, que é diferente daquele componente da variável decorrente do contato roda com trilhos. Há um caso mais recente, então, que é o caso dos trens de alta velocidade. Já vem aí há quase 6 décadas de evolução, mas o salto de velocidades, né, acima de 200 por hora, já faz bem um tempo atrás. Aqui são os protótipos, então a tempo de operação avançou muito. Trouxeram uma nova variável que é o ar sendo o principal elemento a ser vencido nesses trens. Então, a aerodinâmica de avião passa a ser a mesma lógica, a mesma preocupação para os trens. E as formas dos trens passam a ser formas que buscam compensar essa resistência do ar que aumenta muito com altas velocidades. Aqui temos a experiência dos franceses, em geral, são hoje os líderes mundiais em TGV, né, trem de alta velocidade. O ICE é o alemão, o Shinkansen é o japonês, os trens. E aqui o High Speed Train é o britânico, né, indo bem abaixo. Então vamos ter nos trens de alta velocidade, então, por exemplo, que travegam a 300 km por hora, essa resistência do ar como sendo um fator muito importante, e ela é dividida em dois grupos. A resistência do ar devida à locomotiva, na verdade a parte dianteira do trem e a parte, seria a parte dianteira do trem, perdão, o coeficiente devido à parte traseira do trem. Em geral, como o trem tem que ir e voltar nos dois sentidos, essas partes são iguais. Então aí uma coisa é a resistência do ar para vencer o ar, outra é na traseira. Então acaba tendo que haver um trade-off, um design que minimize ambos os casos. E o coeficiente decorrente do atrito ao longo de todo o casco no movimento do trem. E essa então a expressão do coeficiente do trem, componente dianteiro, traseiro e o componente ao longo do veículo. Aqui alguns exemplos do que acontece no trem francês, né, no TGV francês.
a 200 e quanto por hora aqui? Cadê a velocidade desse trem? 260 km por hora, né? O arrasto devido ao trem em si, ao corpo do trem, 80% do arrasto do ar, aos equipamentos no teto, então componente aerodinâmico, e aos freios, né? Então isso aqui é o componente aerodinâmico. E esse componente aerodinâmico corresponde a 78% da resistência total ao movimento do trem. Então a maior parte da energia, 2.800 kW, de uma parte de potência, 2.800 kW, ou kWh, foi durante uma hora, para vencer a existência do ar. Aqui a comparação de diferenças de trens regionais de passageiros e trens de alta velocidade. No caso do trem regional, a maior parte da resistência está na frente e na cauda, né? Essa é uma forma aqui, observe, do trem regional, e a menor parte está na superfície. Já o trem de alta velocidade, a maior parte está no corpo do trem. O pantógrafo, que é aquele componente que pega energia nos fios, no fio em cima, é mais ou menos similar. Os truques, que é essa região onde estão as rodas do trem, então é similar. E a parte de baixo do trem também é similar. Então a resistência em trem é do tipo A mais BV mais CV ao quadrado. Aqui um exemplo do Shinkansen japonês, sendo que no caso dos trens de alta velocidade, o C é desdobrado em parte aerodinâmica da seção que vence o ar e parte do comprimento do veículo. Então aqui, por exemplo, temos a expressão do Shinkansen japonês, né, nesse trabalho visto aqui. Temos aqui o componente A, constante em relação à velocidade, o componente B e o componente C, V ao quadrado, desdobrado numa área da parte dianteira e traseira e da parte do tamanho do veículo. Então, dependendo da extensão do trem, uma parte do arrasto aerodinâmico pode ser atribuído à parte intermediária e não ao desenho da frente, da traseira do trem. Um outro aspecto que vai aparecer nos trens de alta velocidade é que a pressão aerodinâmica é tal ordem que cria problemas, por exemplo, quando um trem cruza com o outro, né? Zonas de pressão que pode produzir aqui, essa região azul aqui é alta pressão, então esse trem que está indo nessa direção, produzindo alta pressão nesse trem lateral. Então isso pode, dependendo do caso, produzir um tombamento ou saída do trilho. Então isso é uma análise que é feita com muito cuidado. Hoje é um dos grandes fatores que limita a operação desses trens, que podem rodar já a 500 km por hora, mas no cruzamento entre ambos seria equivalente a 1.000 km por hora um contra o outro, e essas ondas de pressão produzindo um alto risco. Então são desafios novos que surgem com as tecnologias de trem de alta velocidade. O que vimos até agora tem a ver com a relação entre o veículo e a via, né? A interação de rodas com a via, então o rolamento, aspectos da via em si e a resistência do ar, tem a ver com a velocidade do veículo percorrendo o seu trajeto. Um outro elemento que produz resistência ao movimento é a geometria da via. Isso tem a ver com como que existem rampas, né, inclinação, geralmente em porcentagem, e o quanto existe de curvas, que é baseado no raio de curvas que vai haver na geometria, no traçado da via. No caso, então, de inclinações, né, temos aqui um caso, um plano inclinado com alva de inclinação, né, uma rampa, que produz um resultante P seno alfa, contrário ao movimento. Então, a resistência ao movimento em função da inclinação é P seno alfa. O que ocorre aqui para ângulos pequenos, a tangente de alfa é igual ao seno de alfa, se aproxima do seno de alfa. Então, por exemplo, para 1 grau, o seno de alfa 0,017452, a tangente 0,17455, quer dizer, muito longe de ser diferente.
para 2 graus, para 3 graus, né? Essa aproximação entre seno e tangente, para 10 graus, 0,1736, 0,1763. Então, para inclinações de 1, 2, 8, 10%, o seno de alfa pode ser tomado como tangente de alfa. Portanto, podemos mudar essa expressão de seno de alfa para a tangente ou a inclinação em porcentagem. Então, resistência ao movimento passa a ser o peso do veículo vezes a taxa de inclinação I. Se usarmos aqui no caso I porcentagem, P e R em newtons, se usarmos R em quilonewtons e P em toneladas como massa, né, teríamos a expressão RG, a resistência ao movimento devido às rampas, né, ao gradiente, 9,8 PI. Vamos ver aqui a implicação disso no caso do trem. Vimos no outro caso, né, as curvas de resistência ao movimento devido à velocidade, ao ar, etc. Então aqui 12 newtons para uma velocidade de 160 km por hora, 12 kN, e a potência então da ordem de 550 kW para poder vencer essa resistência ao movimento. Mas observe então que se tivermos um trem de 200 toneladas, isso vai produzir uma resistência ao movimento de 19,6 kN. Aplicado isso à velocidade máxima do nosso trem, teremos a potência de 871 kW. Observe então que só aqui em resistência é bem maior que a resistência ao movimento devido ao plano, né? Velocidade do ar, rolamento, etc. Então, qualquer 1% de inclinação numa ferrovia tem um impacto muito grande na potência necessária para poder fazer o trem se mover. Quer dizer, o trem é muito bom no plano, então, portanto, é preciso ter rampas muito, muito baixas. Observe que se for a 3%, uma rampa aqui para veículos rodoviários trivial, a potência é muito alta, muito mais alta do que aquela para andar no plano. Então, ferrovias exigem traçados de rampas muito suaves. No caso da curva, para veículos rodoviários é difícil definir esse padrão porque temos traçados do carro na curva e do veículo rodoviário muito diferentes um do outro, a superfície varia, o tipo de veículo, enfim, então geralmente esse cálculo é desprezado. No cálculo ferroviário, aí é diferente porque temos um traçado bem definido, que são os trilhos, o material dos trilhos e do veículo são conhecidos, a geometria também é conhecida, em geral temos dados empíricos. A entidade americana de engenharia ferroviária definiu então que para a bitola normal, após vários estudos empíricos, da ordem de 0,04% é o efeito da curva no movimento do trem em relação a grau de curva, né? Aqui o D seria o grau de curva. P aqui seria o peso do veículo. O que é o D? D é o ângulo, né? É o ângulo em que uma corda L, dado um raio R, escreve a curva da via. E essa corda L nos Estados Unidos são 100 pés. Então, para o caso de uma corda de 100 metros, 1 grau corresponde a um raio de 1.750 metros, de curva para uma velocidade usual de 160 km por hora. A aplicação mais comum disso é para reduzir a inclinação de rampas quando há curvas na subida a obstáculos verticais, né, a morros, colinas, montanhas, etc. E o próprio DENIS também adota esse padrão, e o cálculo então é para calcular uma inclinação final da rampa, que será a inclinação original menos o 0,4% vezes 2 vezes arcosseno, né, de L2 sobre R, que é justamente aqui, ó. Se pegar aqui então L sobre 2 e R, o seno de D sobre 2 é L sobre 2 sobre R. O arcosseno então vai ser D sobre 2, então essa expressão aqui simplificada da inclinação final de uma rampa ferroviária em função da original, descontado o efeito da curva. Em resumo, temos aqui no transporte rodoviário e ferroviário a resistência ao rolamento, em geral constante, dado por esse valor de rolamento, a resistência da via, em geral na rodovia
desprezada, e no caso da ferrovia é baseado na velocidade. A resistência do ar, que ocorre em ambos, né? Vai aparecer aqui a resistência do ar, e a resistência do traçado da via, que na rodovia a rampa é considerada, e na ferrovia também as curvas. E vimos também que a ferrovia, em geral, é bem menor, tem uma resistência ao movimento bem menor do que a rodovia, o que requer então menor energia para transportar a mesma carga. Todavia, essa menor resistência ao movimento também torna o sistema ferroviário muito mais sensível a rampas e curvas. Então, ferrovias têm que ser suaves e curvas de raios grandes, e a rodovia então pode ser ter menor requisitos de geometria para o traçado. E vimos também que, em certa velocidade, o ar, né, passa a ser a principal resistência ao movimento. Aqui, então, no automóvel, na casa dos 85 km por hora, o ar é a maior força contra o movimento. E no trem, já mesmo ali, uma faixa de 50 km por hora, depende da composição, da geometria da carga. 50 por hora nessa composição mais linear. E bem mais baixo aqui, ó, 30 por hora, numa distribuição de carga mais espaçada. Então, o ar acaba sendo um grande elemento de resistência ao movimento, tanto no veículo rodoviário e ferroviário a partir de certa velocidade. No caso de vias urbanas, por exemplo, já que não vai aparecer muito aqui, ó, 50 por hora, o ar não tem muita implicação na resistência ao movimento, mas no transporte rodoviário, na estrada de cargas e ferroviário de cargas, vai então aparecer o ar como sendo o grande elemento de resistência ao movimento. Essa foi então a nossa primeira parte sobre o movimento dos veículos, seu desempenho, olhando os veículos rodoviários e ferroviários. Obrigado, sou o professor Rubens Ramos. Em outras partes veremos o transporte aquaviário, né, olhando o marítimo, e o transporte aéreo.